volta aos canais da Editora Atualizar e para continuarmos o artigo 7º da Constituição da República, continuarmos os direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, tá? No vídeo passado, nós estudamos até o inciso 8º. Vamos retomar, portanto, a partir do inciso 9º. O que temos no inciso 9º? O adicional noturno. Vejam só o que dispõe o texto da Constituição. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 9º. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. O importante em uma questão de direito constitucional é perceber a instituição do direito em si. A Constituição garante: quem trabalha no período da noite vai receber pela hora trabalhada uma quantia maior do que quem trabalha no horário diurno, quem trabalha no período do dia. Percebam que não foi preocupação do texto constitucional instituir o percentual. Quantos por cento a mais? Não foi objetivo também do texto constitucional dizer a partir de que momento se inicia o trabalho noturno. É a partir das 19 horas, das 20 horas, das 22 horas, tá? Não se preocupem com isso, é uma questão de direito constitucional. Você precisa se preocupar com isso tão somente se você tiver que estudar direito do trabalho. Afinal de contas, esse percentual que hoje é de 20%, por exemplo, ele está regulamentado na legislação trabalhista, pertence ao estudo do direito do trabalho. E nós teremos uma aula exclusiva de direito do trabalho, tá? Onde nós analisaremos todas as questões referentes aí ao trabalho noturno. Tá? É uma questão de direito constitucional em si. Preocupem-se com a instituição do direito. Preocupem-se em perceber que existe o direito do trabalhador noturno em receber pela hora trabalhada mais do que o trabalhador diurno, tá? Isso que é importante. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui para que no futuro essa aula de direito constitucional não fique desatualizada em virtude de alguma alteração da legislação trabalhista, tá? Bem, além do inciso 9º, inciso 10, marquem o inciso 10, uma questão muito comum, principalmente em provas de bancas examinadoras que gostam de copiar e colar o texto constitucional na questão de concurso, tá? Fundação Carlos Chagas, por exemplo, tem diversas questões abordando o artigo 7º, inciso 10 da Constituição. Vejam só, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 10, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Grifem, proteção do trabalho na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. A questão principal está aqui, constituindo crime sua retenção dolosa. Uma questão óbvia, né? Se o empregador retém de forma mal intencionada, de forma dolosa, o salário do trabalhador para prejudicar o trabalhador, ora, isso é um crime, tá? Então nós temos aqui um crime tipificado pelo próprio texto constitucional, tá? Então não se esqueçam dessa questão básica, né? Mas uma questão sempre muito comum em diversos concursos que fazem a cobrança do artigo 7º, tá? Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Não confundam o inciso 11 do artigo 7º com o artigo 11 da Constituição, tá? Algumas bancas examinadoras tentam fazer esse comparativo, dizendo que o artigo 11 é um exemplo do que está disposto no final do inciso 11. Vejam só o finalzinho do inciso 11 aqui, e excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Aí quando a gente vai lá no artigo 11 da Constituição da República, tá? O que o artigo 11 determina? Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante, deste com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Algumas bancas examinadoras afirmam, tá, que isso é um exemplo de participação na gestão da empresa. Afirmativa incorreta. O artigo 11 não está garantindo que esse representante dos empregados, dos funcionários, vai participar
da gestão da empresa, tá? Tá apenas instituindo uma regra onde vai ser necessária a eleição de um representante para que ele faça uma negociação e uma comunicação direta entre empregados e entre patrões, entre diretores, enfim, entre a direção e os próprios sócios, os próprios patrões de uma determinada empresa, desde que a empresa tenha mais de 200 empregados, tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, desculpe, eu não posso afirmar que o artigo 11 seja um exemplo do final do disposto aí no inciso 11 do artigo 7º, tá? Outra questão que a gente tem que observar aqui é a questão da participação nos lucros, tá? Existe aí uma política por parte de muitas empresas em pagar para os seus funcionários uma PL, uma participação nos lucros, sim, mas perceba o seguinte, isso depende de negociação. Tá? Então vai depender muito da categoria, na negociação com os respectivos patrões e assim por diante. Os bancários, por exemplo, tá? Os bancários possuem direito aí à participação nos lucros do respectivo banco. Ah, como é que vai ser o pagamento dessa PL, dessa participação nos lucros? Ah, pode ser trimestral, semestral, pode ser no final do ano. Quem vai definir isso é justamente essa negociação entre as respectivas categorias, entre a categoria e os seus respectivos patrões, tá? Lembrando também, que nós temos normas do direito do trabalho que irão regulamentar a matéria, tá? Então perceba o seguinte, eu não posso afirmar que todo trabalhador tem automaticamente o direito de receber participação nos lucros, tá? Isso depende aí de regulamentação, de legislação trabalhista, da análise, da legislação trabalhista como um todo e principalmente de negociação, da categoria com o respectivo, com os respectivos patrões, tá? Então a gente tem que observar esse detalhe com relação à participação nos lucros. E por fim, falando do inciso 12, falando de salário família, nós vamos para uma questão aqui, que é uma questão mais comparativa. E aí depende muito do tipo de concurso, qual é o tipo de concurso, qual é o tipo de preparação que você está fazendo em termos práticos, tá? Vejam só o inciso 12, São assegurados, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 12, salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então existe uma regulamentação no âmbito da legislação trabalhista que vai dizer como se dá o pagamento do salário família. Não se preocupem com essa regulamentação. Uma questão de concurso aqui, ela quer saber essencialmente o seguinte: existe o direito instituído na Constituição, mas quais são as categorias? Quem tem direito ao recebimento do salário família, tá? Por exemplo, uma questão que vai ser muito comum a partir de agora, tendo em vista aí, a alteração feita pela emenda constitucional número 72. Os domésticos, eles possuem direito ao recebimento de salário família? Sim, mas depende de regulamentação, conforme a nova redação do artigo 7º, parágrafo único. Então, os domésticos que antes não possuíam direito a salário família passaram a ter esse direito, mas depende de regulamentação, tá? Então eu tenho que lembrar que tanto aqui nós temos a necessidade da regulamentação, como lá no texto do parágrafo único do artigo 7º, na nova redação do artigo 7º, parágrafo único, por conta da emenda constitucional número 72, tá? Eu estou fazendo concurso, estou me preparando para um determinado órgão do poder público, onde eu tenho que estudar a lei que organiza, os servidores, os membros, de uma determinada carreira. O que você precisa tomar cuidado com relação ao salário família? Perceber se aquela categoria, se aqueles membros possuem ou não possuem direito de receber o salário família, tá? Então, na maioria das vezes, é uma questão que você vai encontrar num estatuto de servidores públicos, uma questão que você vai encontrar em uma lei que organiza o Ministério Público ou o Poder Judiciário, tá? Então, não essencialmente você vai encontrar uma questão tão somente relacionada ao artigo 7º em si, tá? Uma questão de direito constitucional hoje sobre o salário família tende a abordar a questão dos domésticos. Não se esqueçam do parágrafo único do artigo 7º. É uma questão importante. E aqui, é importante perceber que os domésticos passaram a ter direito ao salário família, mas isso precisa ainda ser regulamentado, ok? Bem,
com isso, a gente finaliza a nossa atual aula, nosso presente vídeo, tá? E no nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade ao artigo 7º da Constituição da República. Obrigado e até lá!